Bom dia, amados irmãos, irmãs, amigos conectados conosco, mais este culto online da ICE Bosque, na manhã deste domingo, 28 de março, mais um culto transmitido via internet, sem a presença dos irmãos, sem a presença da igreja amada, querida aqui conosco nesta manhã. Vamos caminhando assim enquanto estivermos privados do nosso momento de comunhão juntos, em função dessa pandemia, em função das restrições que nos são impostas. Mas nós cremos, confiamos e esperamos no Deus que nós servimos. E logo, bem logo, nós vamos nos reunir novamente aqui com toda certeza. Não sabemos exatamente quando é que nós vamos poder voltar aos cultos presenciais, mas nós continuaremos caminhando juntos através dos canais de comunicação que temos nas redes sociais e nós vamos caminhando juntos enquanto não podemos nos reunir aqui. Reúna a sua família em torno da sua internet, da sua TV, do seu computador, nas manhãs de domingo, nas noites de domingo. Temos também as nossas reuniões às quartas-feiras para toda a igreja, às 20 horas, e também as reuniões ministeriais, não é? Essa semana que passou nós tivemos boas reuniões ministeriais acontecendo e o nosso desejo é que o Senhor vai nos abençoando enquanto as privações continuam, enquanto as restrições continuam. A propósito disso, eu quero convidar você para colocar na sua agenda, nesta próxima quarta-feira, último dia útil de março, dia 31, quarta-feira, nós vamos ter o nosso encontro de estudo bíblico das 20 horas à noite, que todos podem entrar. Esse é uma programação da igreja, com a presença de um casal muito querido. Pastor Gessé e a querida irmã Gigi estarão conosco, vão ministrar uma palavra muito boa para nós sobre esse momento que estamos passando. Vamos matar a saudade de poder ver esse casal querido, eles também vão poder ver os irmãos. Então, coloque na sua agenda, próxima quarta-feira, às 20 horas, você vai abrir o seu Zoom, você vai receber o link aí durante a semana. Então, abre o Zoom e participa conosco deste evento da próxima quarta-feira. Está bem? Vamos rogar ao Senhor que nos abençoe, que Ele aceite o nosso culto nesta manhã. Vamos orar para que Ele se agrade da nossa adoração neste momento. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta manhã de domingo, por esse dia gostoso que o Senhor acrescenta às nossas vidas, agradecidos pela semana que passou, por mais uma semana de cuidados, de proteção, de livramentos que o Senhor nos deu. Queremos agradecer a Deus porque as vacinas estão chegando. Vários irmãos nossos receberam vacina já esta semana e nós oramos a Deus para que isso se abrevie mesmo e logo todos nós possamos receber essa vacina, caminhar com um pouco mais de segurança nesse mundo que nós vivemos, nesse contexto difícil que nós atravessamos. Mas, Senhor, nós ainda oramos pelos nossos que estão enfermos, por aqueles que estão lutando contra essa enfermidade, o Covid, por aqueles, ó Deus, que têm seus familiares enfermados, por aqueles que estão de luto pela perda dos seus queridos. Queremos interceder, ó Deus, pela nossa cidade, pela nossa nação, pelas autoridades, pelos profissionais da saúde. Ó Deus, nós clamamos que o Senhor volte-se para nos abençoar ainda mais. Precisamos do Senhor. Contamos, ó Deus, com a Tua bênção, com o Teu cuidado. Contamos, ó Deus, com o amparo do Teu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor receba o nosso culto nesta manhã, que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor abençoe o nosso coração,
e que nós sejamos de fato alimentados pela Tua palavra neste momento. Rogamos que o Senhor fique conosco, aceite a nossa adoração, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Quero ainda ler com os irmãos, antes do nosso louvor, e é um hino de louvor, queremos louvar ao Senhor nesta manhã, porque eu quero falar exatamente sobre a importância de termos tempo com Deus, tempo de adoração, tempo de louvor, tempo de comunhão, tempo de conversa com Deus. O salmista escreve, Salmo 150, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de 10 cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. E o salmista termina, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos louvar? Respirar, ao ver raiar um novo dia, sinto a constância do teu amor, sinto a presença do teu calor, sinto tuas mãos a me envolver, ó Senhor. Ao receber, tenho prazer na criação tão bela e doce, vejo a grandeza do teu poder, vejo a beleza do teu querer, vejo a fraqueza que há em meu ser, ó Senhor. Quero louvar, quero adorar, quero honrar teu nome, quero te dar todo o meu ser, sempre te bendizer. Quero louvar, quero adorar, quero honrar teu nome, quero te dar todo o meu ser, sempre te bendizer. Amém. Agora eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1. Quero ler os 5 primeiros versos. Jó, capítulo 1, os 5 primeiros versos deste livro. Se você pode abrir a sua Bíblia aí onde você está, Jó, capítulo 1, os 5 primeiros versos. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã uma mensagem que Deus pôs no meu coração já há algum tempo. A importância de nós aproveitarmos esse tempo da quarentena, esse tempo das restrições, esse tempo que nos faz ficar mais presos, não é? Dentro de casa. Quero falar sobre a importância de aproveitar a quarentena para termos mais audiências com o Eterno. Mais audiências com o Eterno.
É a grande necessidade do crente. Jó capítulo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, Jó chamava a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Que o Senhor nos abençoe com esta meditação e que Ele fale conosco nesta passagem a respeito desse tema, tempo com Deus, audiência com o Eterno. No domingo passado, falamos sobre a esperança, a maior mensagem que nós podemos passar, não é? A gloriosa esperança do crente, que nós temos e devemos e podemos compartilhar. Pois hoje eu quero exatamente falar sobre este homem, Jó, um personagem bíblico que na sua mais terrível dor, na sua tribulação, no seu sofrimento mais insuportável, extremo sofrimento, Jó jamais perdeu a esperança. Há um segredo em Jó, e é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã. Os versos mais conhecidos de Jó revelam essa sua esperança, esse seu descansar em Deus, apesar da aflição que ele passou. No meio do seu livro, que tem 42 versos, lá no capítulo 19, nos versos 25 até 27, nós temos uma declaração de Jó que é fantástica. Na perspectiva humana, não havia nenhuma esperança. A sua dor era extrema, a aflição maior. Mas nesse contexto, Jó declarou assim: quanto a mim, sei que o meu Redentor vive e que um dia, por fim, se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo tiver se decomposto, ainda assim, em meu corpo, verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Sim, verei com meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por esse dia. As experiências de Jó nos levam a uma pergunta que atravessa os séculos. A pergunta é: por que sofrem os justos, se Deus é um Deus de amor e misericórdia? A resposta para essa questão, meus amados, está no livro. Jó venceu, triunfou, logrou êxito. A esperança lhe valeu. Qual o segredo de Jó? Qual o segredo do crente, do homem Jó? Eu quero dizer, meus amados irmãos e irmãs, nesta mensagem, que a resposta ou as respostas a essa questão, elas estão na vida desse homem que era um homem que aproveitava todos os seus momentos na presença do Senhor. É fácil notar isso pela maneira como Deus se dirige a ele e pela distinção que ele tinha no meio da sociedade
que vivia. Na verdade, para os cristãos, audiências com o Eterno, tempo com Deus, não são opcionais, elas são compulsórias, ou seja, obrigatórias. Elas são essenciais, primordiais, indispensáveis, impreteríveis, imprescindíveis. A pergunta que eu faço é: quantas audiências você tem com o Deus eterno num dia? Quantas audiências você tem com o Eterno ao longo de uma semana? Quanto tempo você investe em conversas com Deus? Há muito tempo eu ouvi de um pastor amigo, ele contar a respeito de um pastor muito conhecido e que tinha uma vida muito consagrada ao Senhor. Era um homem conhecido por investir longos momentos na comunhão com o Deus eterno. Uma noite, madrugada adentro, a esposa acordou e o viu colocando terno. Ele estava abotoando o seu colete, ele tinha um colete, colocando terno, chapéu, estava amarrando o coturno, a bota. E ela disse para ele: aonde você vai a essa hora da madrugada? E ele disse: eu tenho uma audiência com o Eterno. E saiu do seu quarto, deu 3, 4 passos e entrou no quarto ao lado, era o seu escritório, o seu gabinete. Amados irmãos, homens e mulheres que sempre tiveram na sua agenda audiências com o Eterno, foram e são homens e mulheres bem-sucedidos em tudo o que fizeram. Nesse sentido, a Bíblia é riquíssima em nos mostrar, em nos dar exemplos de pessoas que tinham em suas agendas audiência com o Eterno. Só para ilustrar, além do personagem Jó, que será objeto desta mensagem, eu queria falar sobre alguns outros, rapidamente. Por exemplo, eu me lembrei de Abraão. Não poucas vezes, desde a sua chamada lá na terra de Ur, dos caldeus, encontramos o patriarca da fé em tempos, em audiência com Deus. Foi por isso que Abraão foi considerado pelo próprio Deus um gigante na fé. A experiência do Moriá lá, quando ele leva o filho Isaque, mostra que aquele homem era um homem que tinha intimidade com Deus, para ser capaz de fazer o que ele fez em atenção, em obediência ao Senhor. Abraão é um bom exemplo de alguém que passava longos momentos em audiência com o Eterno. Eu me lembrei de Daniel. Daniel não orava apenas 3 vezes ao dia. A sua vida, a sua história de vida revela um homem que tinha muitas audiências com Deus eterno. Alguém que aprendeu o valor de se estar mais e mais perto na presença do Senhor. Me lembrei também de Samuel. Samuel aprendeu a ter tempo com Deus, com o próprio Deus. Desde menino, Deus o ensinou a ter tempo com Ele. Samuel foi um homem de valor. O último juiz lá em Israel, o primeiro profeta, ungiu o primeiro rei de Israel, Saul. Ungiu também o homem segundo o coração de Deus, Davi, para ser rei de Israel. Amados irmãos, homens e mulheres que colocaram na sua agenda tempo para audiências com Deus, que priorizaram isso, foram e são homens e mulheres bem-sucedidos. É por isso que nesses dias de muitas aflições, muitas adversidades, de insegurança, de incerteza, dias que o medo bate,
a perplexidade está sempre ao nosso encalço. Nesse tempo, nós fazemos muito bem em refletir sobre a importância das práticas devocionais que priorizam momentos especiais de audiência com o Eterno. Como disse há pouco, aqueles que empreenderam esforços para ter nas suas agendas audiência com o Eterno, foram aprovados pelo próprio Deus, mesmo diante das calamidades, das fatalidades que enfrentaram no curso de sua vida. Por isso, meu amado irmão, eu quero incentivar você com essa palavra a investir, a se empenhar, a priorizar, a reservar tempo na sua agenda, no meio dessa quarentena, dessa pandemia, desse caos global que nós vivemos. Reserve tempo para ter mais e mais momentos de audiência com o Eterno. Como diz o hino que nós cantamos agora há pouco, não é? Eu gosto desse hino. Ao acordar, ao respirar, ao ver raiar um novo dia, quero adorar, quero louvar, quero honrar teu nome. São assim as nossas manhãs, nós acordamos assim. Nós acordamos já com o coração grato a Deus pela noite, pela manhã, pelo dia que vamos ter. Para o crente Jó, essa prática era cotidiana. Ele assim fez antes que o tsunami chegasse na sua vida, né? Mas ele também continuou assim fazendo depois que o tsunami devastou a sua vida. Por isso Jó foi coroado com honra, com louvor pelo próprio Deus eterno. Ganhou uma nova família, ganhou saúde, ganhou alegria no viver, foi restituído em todas as coisas que ele perdeu em dobro. Só os filhos que ele ganhou apenas outros 10. Sabe por quê, não é? Porque os primeiros 10 o Senhor tinha recolhido com eles. Então ele precisava só de mais 10 para ter o dobro. Mas ele ganhou o dobro de tudo. Porque Jó era um homem que investia tempo de qualidade em audiência com o Senhor. Meu querido irmão que me ouve, irmã, você tem investido tempo em audiência com o Eterno? Quanto tempo? Tem aproveitado essas medidas de restrições para estar mais tempo na comunhão com o Deus Eterno? Vamos rapidamente olhar para a vida de Jó. E eu vou mostrar aos irmãos como são bem-sucedidos, abençoados, felizes, aqueles que têm na sua agenda momentos especiais em audiência com o Eterno. O livro de Jó começa mostrando que o homem Jó, na perspectiva do Deus eterno, na visão, na compreensão, no ponto de vista do Deus eterno, era um homem muito especial. Íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Quem falou isso? Deus. Homens e mulheres que investem tempo em audiências com o Eterno são aprovados, honrados, distinguidos pelo próprio Deus. É isso que o livro mostra na sua abertura, no primeiro verso. Quando o crente investe em tempo com audiência com Deus, ele vai receber do Senhor essa distinção. Audiências com Deus nos dá a aprovação de Deus, nos faz ser honrados por Deus, distinguidos pelo próprio Deus. É o que Deus faz a respeito do servo Jó. Eu faço uma pergunta aqui. Você sabe dizer o que Deus pensa
ou o que Deus diz a respeito de você? Será que Deus tem a respeito da minha pessoa um pouco dessa avaliação que Ele tem do servo Jó? Deixe-me dizer uma coisa, meus amados, diante de Deus, Jó era tão pecador como qualquer um de nós. O fato de Deus dizer que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, não tira de Jó a marca do pecado, a característica de pecador. Não havia em Jó, sim, não havia em Jó falha moral que alguém pudesse levantar contra ele. Ele era irrepreensível aos olhos humanos. O pastor Charles Hyle, que comenta essa Bíblia que eu uso, fazendo um paralelo, ele disse assim: a grandeza de Jó consistia não apenas na sua riqueza, mas, sobretudo, nas suas qualidades espirituais. Como somos vistos por Deus. Às vezes nós nos preocupamos em fazer coisas e ter a aprovação das pessoas. Homens e mulheres que investem tempo na comunhão com Deus terão a sua avaliação, o seu crivo dado pelo próprio Deus. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Sabe por quê? Porque ele gastava tempo em audiência com o Eterno. Mas ainda, aqueles que têm na sua agenda momentos especiais de audiência com o Eterno, não se encantam com o pecado residente. Meus amados irmãos, o pecado residente é um problema. Eu aprendi sobre o pecado residente ouvindo mensagens do já saudoso reverendo Elben César, da revista Ultimato. Ele escrevia muito sobre o pecado residente. É o pecado que está dentro de nós, que não nos deixa. Paulo lutava contra o pecado residente. Mas o pecado residente, ele pode ser vencido. Homens e mulheres que têm tempo de audiência com Deus não se encantam com o pecado residente, ou seja, as vontades da carne, os desejos da carne. Não se encantam no sentido de não se deixar dominar. Jó, ele tinha um compromisso com Deus. E ele fez uma aliança com Deus no seu coração para não cair nas ciladas do inimigo, para não cair nas tentações. Capítulo 31, verso 1 e 2, ele diz: fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela? Jó honrava o seu matrimônio, Jó honrava o seu casamento, a sua esposa. Como, pois, eu fixaria os meus olhos numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Amados irmãos, como temos lidado com o pecado residente? Somos dominados pelo pecado que habita em nós? Ou nós temos vencido esse pecado? Somos constantemente derrotados por ele. Seria isso? Os momentos de audiência com o Eterno faziam toda a diferença para Jó. Faziam diferença para que ele não se deixasse seduzir pelas paixões pecaminosas da carne. A pergunta é: somos vencidos pelo pecado? Ou pela graça de Deus somos mais do que vencedores? Tempo de audiência com Deus. Mas ainda aqueles que têm tempo nas suas agendas para momentos especiais na presença do Eterno, são bem-sucedidos em tudo que fazem. O texto que nós lemos diz que Jó era o maior de todos do Oriente. Não obstante o sofrimento, as tribulações, a angústia, todo
o desconforto do homem Jó. Não obstante essa narrativa ocupe a maior parte do livro, a sua paciência salta aos olhos. Mas ainda mais, o que impressiona no livro de Jó é que no meio desse contexto todo, ele amava o Senhor. E o fato de amar o Senhor lhe redundava em benefícios, mesmo na sua maior aflição. Jó era bem-sucedido em tudo o que fazia. Sabe quem disse isso de Jó? Foi o próprio Satanás. Verso 10 desse capítulo 1, o próprio Satanás diz para Deus: acaso não o cercaste com sebe, não fizeste um muro em volta dele, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram. Numa outra tradução diz assim: o Senhor colocou um muro de proteção ao redor de Jó. Meu amado irmão, invista tempo, mais e mais tempo de comunhão, marque audiências com Deus, coloque na sua agenda, acorde, tenha tempo com Deus, arrume um tempo com Deus pela manhã, pela tarde, pela noite. Foi Jesus quem disse: buscai ao Senhor, pois em primeiro lugar buscai ao Senhor, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Se você prioriza o Senhor, o reino, se você prioriza Deus na sua vida, Jesus, o Senhor vai acrescentar. Jó era um homem bem-sucedido porque a prioridade dele era ocupar-se das coisas do seu Deus. Mas em quarto lugar, aqueles que têm nas suas agendas momentos especiais de audiência com o Eterno, são homens e mulheres sábias na educação de filhos. As evidências bíblicas de que Jó criou seus filhos nos caminhos do Senhor são fortíssimas. Ele não só orava por eles, mas com eles. E o verso 5 que nós lemos dá-nos uma evidência forte desse cuidado de Jó com a vida espiritual dos seus filhos. Chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos em favor de cada um deles. Jó foi um verdadeiro sacerdote do lar. Honrou a Deus, criando filhos para o Senhor. Dignificou o seu papel de pai. Jó cumpriu, antes que Deus desse para Moisés aqueles mandamentos lá em Deuteronômio 6, né? Estas coisas, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu inculcarás a teus filhos, dela falarás assentado, deitado, ao levantar. Jó fazia isso antes. Homens e mulheres que colocam na sua agenda tempo com Deus, são bem-sucedidos na educação de filhos, são sábios na educação de filhos. Jó foi um exemplo e um conselheiro para os seus filhos. Invista mais e mais tempo em audiências com o Eterno, meu irmão, e Ele lhe encherá de sabedoria para criar e educar filhos. Mas ainda, aqueles que colocam nas suas agendas tempo para audiências com o Eterno, não tropeçam na autoconfiança. Sabe por quê? Porque aprenderam a confiar em Deus. A autoconfiança, meus amados irmãos, não é uma virtude.
A autoconfiança é como uma armadilha, sempre aberta, e nos leva para vales escuros, caminhos incertos. A autoconfiança é como uma armadilha que Satanás vai colocando à nossa frente. A autoconfiança age em nós como um vírus que contamina o nosso ser. É o Covid-19 da alma. Afeta o nosso entendimento, o nosso equilíbrio e prejudica as nossas decisões, as nossas reações. Pedro, enquanto discípulo, foi alguém sempre muito seguro de si, autoconfiante, um típico cristão que sabia até onde podia ir, sabe? Eu sei até onde eu posso ir, eu sei o que eu posso fazer, autoconfiante. Certa vez Jesus disse para ele: Pedro, Satanás vai te peneirar, rapaz. E Pedro duvidou até mesmo de Jesus. O Senhor está enganado ao meu respeito, jamais vou negá-lo, diante de quem quer que seja. O que Pedro estava fazendo era desacreditando a palavra de Jesus, não é? Pedro estava dizendo: o Senhor está errado, o Senhor está errado a meu respeito. Às vezes nós dizemos isso para Deus. Triste momento da história de Pedro, que o levou a um desespero extremo quando ele caiu em si e percebeu que a sua autoconfiança o derrubara. Amados irmãos, conforme lemos no início desta mensagem, a confiança de Jó estava posta no Senhor, a sua esperança estava no seu Redentor. Se havia alguma autojustificação no crente Jó, ela foi tratada por Deus. O livro começou com um homem íntegro, reto e temente a Deus. E termina com um homem totalmente convicto de sua fé. Um homem cujo coração confiava plenamente em Deus. Tudo isso, meus amados irmãos, porque esse homem sempre investiu longos e longos períodos da sua vida em audiências com o Eterno. Tempo com o Eterno. Meus amados irmãos, quando abandonamos a prática, o exercício espiritual de ter tempo com o Eterno, de entrarmos em audiência com o Eterno, nós estamos fadados ao fracasso. As adversidades crescem, as aflições batem e nós não sabemos lidar com elas. Falta-nos a sabedoria que o Eterno nos dá. Mas por outro lado, os momentos que passamos na presença do Senhor, em audiência com Ele, produzem em nós sabedoria, produzem em nós um conhecimento que vem do alto, que nos faz entender as razões de Deus, os planos de Deus, nos fazem entender as realidades do reino dos céus, que são maiores do que as daqui da terra, nos faz ver os favores imerecidos que o Senhor já nos deu. Os momentos que passamos em audiência com o Eterno trazem refrigério para a alma. Os momentos que passamos em audiência com o Eterno dá-nos a compreensão da santidade de Deus e da nossa indignidade. Quero caminhar para o final da minha palavra e fazer novamente a pergunta que eu fiz no início desta mensagem: como está o seu tempo com Deus? Como estão as suas audiências com o Eterno ao longo da semana? Como está o seu momento com Deus?
marcar audiências com Deus faz nos lembrar que Ele é importante para nós. Traz à nossa memória a importância de Deus no nosso caminhar. A minha oração é que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe o seu coração nesse tempo de pandemia, nesse tempo de restrição, nesses dias de quarentena, que o Senhor nos desperte para ter mais e mais momentos especiais em audiência com o Deus eterno. Que o Senhor abençoe o nosso coração, o seu coração, nesta hora. É assim que eu falo. Amém. Vamos orar? Ó Senhor, muito obrigado por esta manhã, por esta hora de reflexão na palavra, por esse tempo com o Senhor. Obrigado a Deus, porque a vida do teu servo Jó nos faz lembrar a importância de termos momentos especiais com o Senhor. Deus, queremos ser homens e mulheres, pais, educadores, líderes, sábios no exercício do nosso papel, da nossa tarefa. E para isso, ó Deus, nós sabemos que precisamos de tempo com o Senhor. E eu quero clamar que o Senhor nos desperte para que nós tenhamos mais e mais tempo em audiências com o Senhor. Abençoa muito o nosso dia, o nosso domingo. Permita, ó Deus, que logo mais à noite, às 19h15, nós possamos nos juntar novamente para ter mais um tempo na presença do Senhor. Abençoa-nos nesta tarde, abençoa-nos neste dia. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Molda-me, Senhor, com tuas próprias mãos. Sou o vaso, tu és o oleiro, és meu companheiro. Molda-me, Senhor, com tuas próprias mãos. Sou o vaso, tu és o oleiro, és meu companheiro. Tua doce presença, meu maior prazer, sentir que estás comigo, és o meu abrigo. Tua doce presença, meu maior prazer, sentir que estás comigo, és o meu abrigo. Não sou nada sem ti, tu és a minha direção. Estás em meu coração, viva em mim, Senhor. Não sou nada sem ti, tu és a minha direção. Estás em meu coração, viva em mim, Senhor. Sou o vaso, tu és o oleiro, és meu companheiro.